Então, pessoal, boa noite aqui em Israel para vocês, boa tarde aí no Brasil, ou, aliás, já comecinho da noite aí no Brasil também, mas aqui já entrando na madrugada. E hoje eu preparei um tema muito legal para compartilhar com vocês, que é a espiritualidade no deserto da Terra Santa na época de Jesus. E eu vou fazer a exposição para vocês e depois, no final, quem quiser fazer alguma pergunta, sinta à vontade, tá bom? Então, vamos lá. Olha, eu queria começar falando para vocês, dando um painel para vocês sobre o deserto na Terra Santa. O Brasil, graças a Deus, é um país que não tem deserto, né? Então, o brasileiro não conhece o deserto, precisa sair do Brasil para conhecer o deserto. Mas vocês vão ver que também o deserto tem o seu lado positivo, é o que a gente vai falar. Mas eu queria mostrar para vocês, primeiro, algumas ilustrações que eu preparei aqui. Olha só. Quando a gente fala da Terra Santa, eu vou colocar aqui, olha só. Quando a gente fala da Terra Santa, a gente percebe o seguinte, que a Terra Santa é uma área muito especial do planeta Terra, que ela marca uma transição de grandes blocos do nosso planeta. Vocês podem ver o seguinte, olha, vocês estão vendo uma área verde, essa área verde inclui Jerusalém, inclui a Galileia, e vocês estão vendo que ao redor dessa área verde tem um grande deserto, toda essa área marrom aí. Tá bem? Essa é um deserto que ele começa na Terra Santa e ele se estende num bloco enorme de deserto, que eu quero mostrar aqui uma outra ilustração para vocês, que eu quero ampliar tudo isso, olha só. Olha só que impressionante. Aqui do lado esquerdo é a Terra Santa, e todo esse outro bloco aqui é o maior bloco de deserto do mundo. O deserto ele começa na Terra Santa, com nomes que a gente escuta na Bíblia, o deserto da Judéia, o deserto do Negueb, só que ele se expande no deserto do Sinai, no deserto do Saara, no deserto da Península Arábica, e esse grande bloco de deserto é o maior bloco de deserto do mundo. E aqui eu quero mostrar para vocês, vejam só, olha, deixa eu colocar uma canetinha aqui, para ficar claro aqui, olha, isso que eu estou colocando em vermelho aqui é a área da Terra Santa. Tá bem? E na Terra Santa, então, o que acontece? Termina esse grande bloco que está em marrom aqui e começa para o norte aqui a floresta da Europa, olha só, que a gente chama também a floresta do Mediterrâneo, tá bem? Toda essa parte aqui em verde, tá bom? Muito bem, olha. Então, quando a gente fala de Terra Santa, 60% do território da Terra Santa é deserto. Tá bem? Uma coisa bem grande. Inclusive, tem uma coisa interessante. Se você aí no Brasil, eu sei que o brasileiro gosta de lavar o carro bastante, né? Aliás, deixa eu até me apresentar aqui, eu nem me apresentei. Então, meu nome é Ariel Fingerman, eu sou um paulistano que vive aqui em Israel há mais de 20 anos. Minha trajetória começa aí em São Paulo, eu me formei aí em São Paulo em jornalismo, em filosofia, depois eu vim aqui para Israel, fui correspondente do jornal o Globo durante 4 anos aqui em Israel, escrevi livros, fiz o meu doutorado aqui também nessa área nossa aqui de religiões. Então eu sei muito bem aí como é que é em São Paulo, como é que é no Brasil. O brasileiro gosta muito de lavar bem o carro, gosta de ter o carro bem lavado. Se você tem essa mania, aqui na Terra Santa, você está perdido. Por que acontece? Você lava o carro, no dia seguinte, o teu carro está cheio de areia. Mesmo em Jerusalém, mesmo em Tel Aviv. Por quê?
porque essa área verde curta aqui da Terra Santa, ela tá cercada pelo deserto. E o deserto vai entrando, mesmo sem as pessoas perceberem, a areia do deserto vai entrando e o carro vai ficando aí, como minha esposa. Minha esposa gosta de carro lavado. Então, a cada poucos dias, ela já quer lavar o carro de novo, tá bem? Agora, vejam só, uma coisa interessante. A gente está falando de deserto. O que é deserto? Alguém pode sair do mudo aí e falar para a gente o que você acha que é deserto? Alguém pode falar? Pode chutar. Chuta alguma coisa. O que você acha que é deserto? Para mim é uma região não habitada. Uma região não habitada, ok. É verdade que Muita não habitada, areia. mas nem tudo... Muito bem, olha, uma região não habitada, muita areia, que mais? Sem verde, sem... Clima bastante seco, né? Bastante seco, ok, tá bom. Então, olha, então vamos definir o que é... Como a gente vai falar bastante de deserto nesse nosso papo hoje, vamos definir o que é deserto. Então, olha só, o deserto é um lugar, não é necessariamente quente, existe no planeta Terra deserto frio também, tá bem? Realmente não tem muita gente morando ali, tá bem? Não tem muito verde ali. Por quê? Vejam só. Tem uma definição que os cientistas dão para o deserto. O deserto é um lugar em que cai menos de 200 mililitros de água por ano. Como é que a gente sabe quanta água cai de chuva em qualquer lugar? Basta você fazer a coisa mais simples. Você coloca uma caneca com aquelas marcações e você coloca assim, você sabe quantos cai de água durante um ano no lugar, tá bem? E o deserto é um lugar onde cai menos de 200 mililitros. Para vocês terem uma ideia de comparação, na região sudeste, onde eu vivi aí no Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, cai 1.500 mililitros por ano. Na região da Mata Atlântica, que é aquela floresta que pega toda a costa do Brasil, cai 4.000 mililitros por ano. Tá bem? E no deserto, 200 mililitros. Agora, o que acontece no lugar onde cai menos de 200 mililitros de água no ano? Nesse lugar não dá para fazer mais agricultura. Por isso que foi dito, está correto, tem pouco verde. Não dá para fazer agricultura. Dá para fazer agricultura se você traz água de uma maneira forçada, artificial, no deserto, você pode plantar lá que dá. Mas se você não trazer água de uma maneira natural, não dá para plantar, não dá para fazer agricultura, tá bem? Muito bem. Vamos falar aqui do deserto, como ele aparece na Bíblia, que nos interessa aqui de perto. Olha, nós vimos então o deserto hoje e, como sempre na época, tanto na época bíblica como na nossa, o deserto é o deserto, não mudou muita coisa. Agora, vamos ver como a Bíblia fala do deserto. É interessante o seguinte, a Bíblia fala do deserto de duas maneiras completamente diferentes. A primeira maneira que a Bíblia fala do deserto, ela fala de uma maneira como um lugar perigoso. Então, se você tem uma Bíblia, eu convido você aí que está na sua casa, no seu trabalho, acompanhando o nosso encontro aqui, pega a sua Bíblia. Pega a sua Bíblia, pode ser a Bíblia de cabeceira, a sua Bíblia aí de casa, ou se você gosta de Bíblia no celular, abre ali, no computador, abre ali. Vamos abrir juntos o livro de Deuteronômio, o 5º livro da Bíblia, livro de Deuteronômio, no capítulo 8, no versículo 15. Olha o que fala ali do deserto. O terrível deserto, cheio de perigosas serpentes e de escorpiões, onde o calor arde e a secura é tão grande. De novo, nós estamos no Deuteronômio, capítulo 8, versículo 15. Tá bem? Um outro momento da Bíblia que fala desse elemento de perigo da Bíblia é a história do bom samaritano, que conta a história de uma pessoa que mal saiu de Jerusalém e entrou no deserto, indo a caminho de Jericó, já foi atacada por bandoleiros e deixada
semi-morta ali na estrada que até hoje liga Jerusalém a Jericó. E uma terceira história que eu queria lembrar da Bíblia, muito interessante, é o seguinte. Eu quero mostrar para vocês uma foto aqui, uma ilustração bem bonita de Jerusalém, vista de cima, olha só, e aqui a gente vai poder ver uma ilustração muito interessante. Olha só, olha que interessante essa foto aqui de Jerusalém. Eu quero colocar aqui a canetinha do zoom, mostrar o seguinte, olha, vocês estão vendo aqui, olha, vocês estão vendo a cúpula dourada da cidade velha de Jerusalém? Eu fiz um vermelhinho aqui. Aqui Jerusalém, olha, eu vou colocar um vermelho aqui nas muralhas de Jerusalém, olha só aqui, tá vendo? As muralhas de Jerusalém. Agora, olha só que incrível. Aqui em cima é o Monte das Oliveiras, olha. Olhando do Monte das Oliveiras, olha, eu vou colocar uma flechinha em direção à cúpula dourada. Ali todo mundo tira foto, cartão postal de Jerusalém. Agora, se você vê o outro lado do Monte das Oliveiras, você vai ver que é puro deserto. Vocês estão vendo aqui? Não é tão perto aqui, olha, 1 quilômetro. 1 quilômetro da Cidade Velha, ou 1 ou 2 quilômetros da Cidade Velha, você já está no deserto. E aqui, olha o Mar Morto aqui, ó. Isso aqui já é o Mar Morto, olha. Olha como é tudo perto aqui. Certo? Então, eu quero falar para vocês de uma cerimônia que existia na época bíblica, que era o seguinte, o sacerdote de Jerusalém, eu vou tirar aqui tudo isso que eu fiz. Olha, o sacerdote de Jerusalém, ele pegava 2 bodes. Um bode, ele no templo, que ficava justamente onde é a cúpula dourada hoje, o sacerdote pegava um bode e sacrificava para Deus no templo de Jerusalém. O outro bode, o sacerdote de Jerusalém fazia uma cerimônia em que ele mandava os pecados do povo para esse bode pobrezinho, e ele mandava para o deserto, porque na época de Jesus se acreditava que existia no deserto um demônio chamado Azazel. E aquele coitadinho do segundo bode, ele levava os pecados do povo para o Azazel. E é daí que vem a nossa expressão, o bode expiatório, porque é o bode que levava os pecados do povo lá para o deserto. E é daí que vem também a expressão popular, um para Deus e outro para o diabo. Era tudo isso aí ligado a essa cerimônia. Mas tudo isso eu quero ressaltar como o deserto era um lugar de perigo, era um lugar de bandoleiro, era um lugar de escorpiões, era um lugar onde tinha demônios também. Porém, essa não é a única maneira que a Bíblia fala do deserto. Uma outra maneira da Bíblia falar do deserto era um lugar o seguinte, as pessoas entravam no deserto, era um lugar onde o sinal da internet começava a falhar, aonde já não podia, a gente já se desligava do celular, a gente se concentrava na espiritualidade. Por isso que o deserto, em muitos lugares da Bíblia, é o lugar da solidão, o lugar da meditação, o lugar do encontro com Deus. Olha, essa foto eu tirei aqui no Mirante, olha que bonito. Que mostra um lugar, a espiritualidade do deserto, não à toa. As 3 religiões monoteístas que acreditam no Deus único, as 3 religiões nasceram no deserto. Moisés entregou as tábuas da lei para os judeus no deserto. Jesus foi batizado e começou a sua caminhada no deserto. E Maomé também recebeu o Corão, a mensagem do Corão, no deserto. Também as 3 religiões monoteístas começaram no deserto. E tem muitas menções na Bíblia do deserto como esse lugar de encontro com Deus. Por exemplo, Isaías, quem está com a Bíblia aí do lado? Vamos abrir em Isaías 40, versículo 3. Dá um tempinho aqui, olha, abra sua Bíblia, Isaías, capítulo 40, versículo 3. Façam um caminho para o Senhor no deserto. Façam-lhe um caminho direito, plano. Tá bem? Olha que bonito.
Também eu vou citar aqui, olha, Oséias, no capítulo 2 também, um pouquinho depois de Isaías, pega lá um dos primeiros profetas, chamados os profetas menores, Oséias, no capítulo 2, está escrito o seguinte: sua mãe, Israel, se prostituiu e diz, irei atrás dos meus amantes, ou seja, dos deuses pagãos, mas eu, Deus, vou castigá-la, mas eis que a atrairei de volta e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Ou seja, a mensagem bíblica é o seguinte: Deus vai punir o povo que foi atrás dos outros deuses, mas depois vai levar esse mesmo povo, agora arrependido, para o deserto, e ali falarei ao coração desse povo. E tem outros momentos, bastante momentos da Bíblia que falam do deserto como um lugar de purificação, de espiritualidade. E vamos agora para o Novo Testamento. Você que está aí com a Bíblia ao seu lado, abra o Evangelho de Mateus, uma passagem famosa da Bíblia, no capítulo 3, nos versículos 1 e 2, onde está escrito... De novo, Mateus, capítulo 3, versículos 1 e 2. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. E ele dizia, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Tá bem? Então, a gente vê em vários momentos da Bíblia essa ligação do deserto com a espiritualidade. E uma coisa legal, quando você vem aqui para a Terra Santa, olha só que foto linda, a gente passa em lugares do deserto, como essa montanha, e a gente encontra mosteiros cristãos literalmente esculpidos na pedra. Olha. E esse mosteiro, em particular, é um mosteiro que existe há 1.500 anos, no deserto da Judéia, aqui na Terra Santa. E hoje em dia são monges gregos que moram ali. E o que eles estão fazendo ali? Estão fazendo a mesma busca de espiritualidade que existia na época bíblica. Monges que deixaram as atrações da vida das cidades, né? As atrações aí do nosso Instagram, do nosso Facebook, que tanto nos atrai, desliga tudo e vai aí buscar a espiritualidade do deserto. Muito bem, vamos agora nos aproximar da época de Jesus. Século I, na época de Jesus, aconteceu um fenômeno muito interessante. Um grupo de sacerdotes do Templo de Jerusalém, revoltados com o que eles consideravam uma corrupção que estava acontecendo ali no Templo de Jerusalém, eles resolveram deixar o Templo de Jerusalém e entrar no deserto. Subiram lá o Monte das Oliveiras e entraram no deserto. E no deserto eles formaram uma comunidade, que eu vou mostrar para vocês, que hoje nós chamamos da comunidade de Qumran. Olha só, eu tirei essa foto aqui, é um lugar, o lugar no deserto onde esses sacerdotes entraram, foram viver, são essas ruínas aí, essa foto eu tirei. Podem ver que à direita tem um grupo visitando ali, estão vendo? À direita, um grupo visitando. Deixa eu ver se eu consigo... aqui, ó. Então, esse é o lugar onde aqueles sacerdotes, ex-sacerdotes, foram viver lá. E uma coisa interessante, o que eles foram fazer no deserto? Eles foram se purificar. Inclusive, encontraram um texto, daqui a pouco eu vou falar do texto deles, que eles falaram o seguinte, olha só, eles falam o seguinte, e quando estes se tornarem membros da nossa comunidade, deverão se separar da habitação dos homens injustos e irem ao deserto para preparar o seu caminho, como está escrito em Isaías. Tá bem? Uma coisa interessante, quando a gente fala dessa comunidade, a gente percebe aqui, olha só uma coisa interessante. Eles encontraram, já eu vou falar aqui mais dessa, vocês vão entender muito bem a comunidade, eles encontraram aqui, olha só, um refeitório. Olha só, esse é o refeitório aqui, olha só. O refeitório é essa área aqui. Ao fundo, lá é o Mar Morto. Eles ficavam em frente ao Mar Morto. Qumran, ou Qumran, ficava em frente ao Mar Morto. E esse é o lugar onde o refeitório. Por que eu estou mostrando o refeitório? Porque eles faziam questão de todos
terem a sua refeição juntos. Eles viviam em comunidade e não tinha aquele negócio como nós, que cada um, nas nossas casas, infelizmente, hoje cada um vai fazer a sua comida e fica escutando lá o seu celular, é ou não é? Cada um sozinho. Não, para eles faziam questão de todos fazerem a refeição juntos. Muito bem. O que eles faziam nesse lugar? Eles trabalhavam, especialmente eles colhiam a tâmara do deserto e estudavam a Bíblia. E uma coisa interessante, pessoal, olha, eles viviam em pobreza no deserto. Também é uma coisa interessante. Vamos deixar isso na nossa cabeça. Eles viviam em pobreza. Uma outra coisa interessante, talvez devido às condições do deserto, a maior parte deles viviam em celibato. Tá bem? Eles não formavam família, tá bem? Não se casavam, viviam em celibato ali. E uma coisa interessante é que eles aproveitavam, olha só, a pouca água do deserto que cai ali, olha, pessoal, nesse deserto chove só 10 dias por ano. Olha só, se vocês tiverem a sorte de, quando vocês estiverem visitando aqui a Terra Santa, for esse dia, tem grupos que assim, você está passeando no deserto, é bem o dia onde chove, olha só a água que se acumulou ali nesses dias. Esse pessoal que vivia ali no deserto, eles pegavam essa pouca água, colocavam em piscinas e eles usavam para se purificar, olha só. Essa é uma dessas piscinas. Pessoal, esse pessoal era tão rígido nessa questão de purificar da piscina que, olha só, vocês podem ver uma coisa, deixa eu pegar o lápis aqui, ó. Pessoal, quem entrava para se purificar, entrava por aqui, e ele se sentia tão purificado que ele tinha medo de tocar quem ainda não entrou. Então, a saída era por aqui, ó. Vocês estão vendo que tem uma escadinha que era por aqui? Para quem for saindo, não tocar os que estão entrando. Tá bem? Eles eram muito rígidos nisso daqui. Pessoal, esse grupo que foi morar no deserto, eles se chamavam os essênios, tá bem? Talvez vocês tenham escutado já essa palavra por aí, são os essênios. Assim eram chamados esse grupo que foi viver no deserto. Agora, vejam só, o que aconteceu com esses essênios? Pessoal, mais ou menos 35 anos depois da crucificação de Jesus em Jerusalém, os judeus começaram uma grande revolta contra o Império Romano. Os judeus tentaram, de uma maneira desesperada, expulsar os romanos aqui da Terra Santa. Os romanos não admitiam rebelião. Eles lutaram contra os judeus resistiram, até que toda Jerusalém foi destruída no ano 70, e o Templo de Jerusalém foi destruído também. Isso foi no ano 70. Pessoal, os romanos, lutando contra os judeus, cruzaram o deserto, e quando eles se aproximaram nessa comunidade dos essênios, os romanos massacraram todos os essênios, e assim eles sumiram da história e destruíram essa comunidade. Por isso que essa comunidade aí está tudo em ruínas. Porém, esses essênios, quando viram os romanos se aproximando, eles se disseram o seguinte entre eles na comunidade: pessoal, chegou o nosso fim, nós temos completa certeza que Deus vai nos recompensar no mundo vindouro pela vida correta que nós vivemos aqui na Terra. Eles se entregaram ao seu destino perante os romanos com tranquilidade, porém, eles se perguntaram o seguinte: existe alguma coisa de muito valor na nossa comunidade que a gente gostaria de preservar, que os romanos não tocassem nisso? Eles falaram sim. As nossas Bíblias, olha só que bonito, pessoal. As Bíblias, eles falam assim: o nosso corpo vai embora desse mundo, mas nós não queremos que os romanos profanem as nossas Bíblias. Então, o que eles fizeram? Olha, eu tenho aqui uma foto, uma das cavernas em que os essênios esconderam as suas Bíblias. Tá bem? Vocês estão vendo aí esse buraco bem no meio aí, isso aí você vê quando você está em Qumran. Pessoal, eles esconderam tão bem essas Bíblias que essas Bíblias dormiram durante 2000 anos no deserto. Até que em 1947, olha, bem perto já da nossa época, um beduíno estava levando o seu rebanho através do deserto
quando uma ovelha entrou numa dessas cavernas. O lugar era tão difícil de entrar que o beduíno não conseguia chegar lá. O que o beduíno fez? Pegou pedra e jogou lá dentro para o animalzinho se assustar e sair de volta. Só que aí o beduíno escutou barulho de cerâmica se quebrando. Pessoal, e assim foram descobertas as Bíblias dos essênios que ficaram escondidas no deserto. E como essas Bíblias ficavam nessa comunidade em frente ao Mar Morto, essas Bíblias receberam o nome de os manuscritos do Mar Morto. Pessoal, agora vamos seguir no ponto que eu quero chegar. Pessoal, olha só que interessante. Vamos comparar agora os primeiros cristãos. A gente está falando dos primeiros cristãos do século I, tá bem? Do século I aqui na Terra Santa. Vamos comparar aqueles primeiros cristãos com esses essênios. Pessoal, olha só que interessante. Os essênios criticavam os sacerdotes de Jerusalém, acusando eles de corruptos. Pessoal, Jesus e a sua comunidade faziam o mesmo. Pessoal, enquanto a gente viu lá o lugar que os essênios faziam questão de viver em comunidade, de comer em comunidade, os primeiros cristãos faziam a mesma coisa. A gente sabe dos relatos bíblicos de Jesus fazendo questão de juntar todo mundo nas refeições, nas ceias. Pessoal, o livro de Atos, no capítulo 2, no versículo 44, fala a mesma coisa. Eu vou ler aqui, olha só. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Então, olha só que interessante. Também os cristãos vivendo em comunidade, assim como os essênios. Pessoal, só tinham, na época, no século I, na Terra Santa, só tinham duas comunidades que viviam em pobreza por convicção. Os essênios no deserto e os primeiros cristãos. Pessoal, vários momentos da Bíblia em que Jesus faz um elogio da pobreza. Tá bem? Como, por exemplo, no Sermão da Montanha, ele diz o seguinte: abençoados vocês pobres, pois de vocês é o reino de Deus. Pessoal, aqui na Terra Santa, o único que falava isso era Jesus e os essênios do deserto. Tem vários momentos, só vou citar mais um, em Mateus, no capítulo 6, no versículo 24, também no contexto do Sermão da Montanha. Ninguém pode servir dois mestres. Você não pode servir Deus e o dinheiro ao mesmo tempo. Tá bem? Em vários momentos da Bíblia é isso. Pessoal, só dois grupos na Terra Santa promoviam o celibato. Tá bem? Quem era? Que era os essênios do deserto e os primeiros cristãos. A gente vê isso, a gente vê Paulo promovendo o celibato, Jesus promovendo o celibato, os apóstolos, a gente não ouve muito falar dos apóstolos casados, tá bem? Então, é interessante isso. E outra coisa interessante, aqui, olha, eu quero mostrar um lugar muito bonito da Terra Santa. Agora, sem dúvida, um lugar muito importante, numa peregrinação, é o Rio Jordão, todos vão no Rio Jordão, só que tem dois lugares para você ir no Rio Jordão. Um é um lugar na Galileia muito bonito, muito tranquilo, tal, e outro lugar no Rio Jordão é no deserto, onde a tradição aponta que era o lugar onde João Batista ele batizava as pessoas e batizou Jesus também nesse lugar. Vocês estão vendo como a água está bem com lama aqui, está com muita lama, porque ela é onde o Rio Jordão está atravessando o deserto. O rio ele é limpo, mas ele está trazendo a areia do deserto, por isso que ele fica lamacento assim. Tá bem? Então, olha só que interessante, João Batista no deserto, e a poucos quilômetros estão lá os essênios também usando a água do deserto para se purificar naquelas piscinas. Pessoal, qual que era, e se é que teve, alguma relação de Jesus com os essênios? Tá bem? Esse é um papo que é super importante hoje entre os estudiosos, tal, entre os teólogos, tal, mas é um papo que a gente pode ter aqui na nossa live. Pessoal, qual que seria uma relação de Jesus com esses essênios que viviam no deserto, que parece que tinha muita relação com os primeiros cristãos?
Primeiro, uma coisa interessante para a gente pensar. Pessoal, vocês lembram que Jesus, quando ele organizou a ceia, a última ceia, a Santa Ceia em Jerusalém, na quinta-feira à noite da Semana Santa, isso a gente vê em Marcos, no capítulo 14, no versículo 12, quem quiser acompanhar, abrindo a Bíblia aí. Jesus disse o seguinte para os discípulos: olha, vão lá naquele lugar que eu vou te falar, também que foi ao Monte Sião, ao cenáculo, e Jesus fala o seguinte, olha, para os discípulos, olha, vocês vão lá e vocês vão notar um homem carregando um cântaro de água, uma vasilha de água. Segue ele e vocês vão ver lá, esse é o lugar onde vocês vão me organizar a Santa Ceia. Pessoal, olha só uma coisa interessante. Carregar água em vasilha, na época bíblica, era só mulher que fazia. Homem não fazia isso daí. Era que nem lavar roupa. Há 50 anos atrás, homem não lavava roupa em casa. É ou não é? Só a mulher que lavava roupa. Hoje, diga-se de passagem, entre parênteses, é só homem que lava roupa. Pelo menos aqui na minha casa é só eu aí. Não sei como está na casa de vocês aí. Aqui em casa é só eu que lavo roupa. Mas deixa esse papo aí. Vamos falar de 2000 anos atrás. Pessoal, olha só que interessante. Na época bíblica, o trabalho de ir num lugar, numa fonte, trazer água para casa era só mulher. Por isso que, pessoal, se a visão de um homem levando um cântaro fosse normal, num burburinho de Jerusalém, ninguém reconhecia um homem levando um cântaro de água. Jesus, quando fala para os discípulos, olha, vão nesse lugar, vocês vão ver um homem levando cântaro, é porque chamava atenção. E, pessoal, olha só uma coisa interessante. Apesar que não tá abertamente claro na Bíblia isso, aparentemente essa pessoa era um essênio. Vivia numa comunidade em que não tinha mulher. Vivia em celibato. Então, os homens não tinha jeito. O homem tinha que levar o cântaro. Então, parece que nessa descrição, uma relação de Jesus com os essênios. Parece que ele conhecia algum essênio aí. Parece. Agora, vejam só, pessoal, a pergunta que se faz, Jesus era um essênio? Pessoal, a resposta é não. Como é que a gente sabe isso, as indicações bíblicas é isso? Primeiro, os essênios, lá no deserto, eles observavam a lei de uma maneira muito rígida. Vocês viram, na hora de entrar lá na piscina de purificação, um entrava de um lado e saía de outro, porque eles não queriam tocar um ao outro, com medo de se tornar impuro. E a gente sabe que Jesus aboliu isso, certo? Jesus ele se concentrava em outros temas, ele não dava muita importância para isso, tá bem? Toda essa questão. E uma coisa interessante também, olha só, olha uma coisa interessante. Quem batia na porta dos essênios lá no deserto e falava assim, olha, eu quero entrar nessa comunidade. Os essênios tinham uma lei entre eles, que eles dizem o seguinte, olha, nós não aceitamos pessoas com qualquer deficiência física. Isso eles trouxeram de Jerusalém. Por quê? Pela lei da Bíblia, se um sacerdote tivesse qualquer deficiência física, ele não podia ser sacerdote. Então, quando esses sacerdotes foram morar no deserto, alguém batia na porta, eles diziam o seguinte, se você é paralítico, coxo, anda manco, se você é cego ou surdo, você não pode entrar na nossa comunidade. Tá bem? Assim os essênios falavam. E olha só uma coisa interessante, quando a gente abre o Evangelho de Lucas, no capítulo 14, no versículo 21, abra aí na sua casa. Jesus conta ali uma parábola muito famosa da grande ceia, em que um rei preparou uma grande ceia, convidou pessoas, mas os convidados não chegaram. Então, ele deu uma ordem de abrir essa ceia para todos. Lógico que Jesus está falando aqui do reino do céu, que está aberto a todos. E ele fala o seguinte, estão todos convidados, os pobres, os aleijados, os cegos, os mancos. Então, aqui Jesus está se contrapondo aos essênios, dizendo, na minha comunidade estão todos convidados. Então, pessoal, olha só, a própria Bíblia mostra que Jesus não era um essênio, também não foi um essênio.
Mas então fica, e eu quero terminar com isso, fica a questão seguinte: qual seria, então, a relação dos primeiros cristãos, especialmente de Jesus, com os essênios? Porque a gente viu que tem semelhanças. Tá bem toda aquela semelhança que a gente viu, o celibato, a pobreza, a crítica aos sacerdotes. Tinha bastante, e tem mais até, se a gente for a fundo, aí tem mais elementos comuns. Pessoal, 2 elementos só que eu só vou colocar aqui, e em uma outra oportunidade a gente entra a fundo mais nisso daí. Pessoal, uma coisa interessante. Pessoal, quando Jesus foi ensinar em Jerusalém, ele chamava muito a atenção da elite de Jerusalém. Por quê? Jesus era de Nazaré, que era um pequeno vilarejo. Toda Nazaré, ela fica no que é hoje a igreja da Anunciação de Nazaré, uma pequena área ali. Na época de Jesus, não vivia mais do que 300 pessoas em Nazaré. Quando ele foi para Jerusalém, de repente, Jesus é um grande mestre, um grande conhecedor. E isso é interessante. No Evangelho de João, no capítulo 7, no versículo 15, está a seguinte frase: como este homem tem tal conhecimento, se ele nunca foi ensinado? Assim as pessoas falavam de Jesus: como é que ele sabe tanto? Lá em Nazaré não tem escola. Da onde ele sabe tanto? Muito bem, pessoal, se a gente continua na leitura de João, fica claro de onde Jesus sabia tanto. Jesus já encarnou com a sabedoria, também ele encarnou com todo esse conhecimento. Então, a gente não conversa mais sobre esse tema. Agora, se a gente vai nos sinóticos, nos outros três evangelhos, existe uma passagem ali dos outros evangelhos que diz o seguinte: o menino cresceu em beleza e em conhecimento na cidade de Jerusalém. Ou seja, tinha um potencial, mas ele foi se desenvolvendo. Então, a questão é realmente, volta à questão, aonde Jesus sabia tanto, se não tinha escola alguma? E essa questão se junta com uma outra questão, que com certeza vocês já ouviram falar. Aonde Jesus esteve dos 12 aos 30 anos, que é um hiato. Isso aí a Bíblia não fala. A Bíblia fala um pouquinho da infância de Jesus, chega lá aos 12 anos, o famoso episódio em que ele se perde em Jerusalém e os pais acham ele lá conversando com os sacerdotes, os escribas do templo, isso aos 12 anos, e depois ele já chega aos 30 anos. Aonde ele esteve dos 12 aos 30 anos? Pessoal, os estudiosos modernos da nossa época, eles vão na linha de que Jesus é uma teoria, tá bem? A gente nunca vai saber, a gente vai precisar esperar ele voltar para a gente perguntar exatamente isso, da onde ele estudou e absorveu tanto conhecimento. Mas, pessoal, os estudiosos apontam, provavelmente, e com isso eu quero ligar tudo que a gente falou hoje, dos 12 aos 30 anos, talvez, Jesus tenha vivido uma experiência no deserto. Vamos lembrar que João Batista era primo dele, também já estava estabelecido no deserto. Pessoal, quem sabe Jesus, naquilo que eu falei para vocês, que as pessoas entravam no deserto para viver uma espiritualidade do deserto, quem sabe Jesus, dos 12 aos 30 anos, não entrou também ele no deserto para viver uma espiritualidade do deserto ali. Tá bem? Quando a gente lê os evangelhos, a nossa ideia é que Jesus entrou no deserto, foi batizado, passou 40 dias e saiu do deserto. Tá bem? Mas como a gente sabe, pessoal, os números na Bíblia eles são muito simbólicos. Tá bem? O número 3, o número 7, o número 40, tá bem? Eles são simbólicos, tem muito 40 na Bíblia. 40 anos no deserto, o povo ficou 40 anos, Moisés subiu 40 dias numa... 40 quer dizer muito tempo, uma geração. Tá bem? Então, quando a Bíblia fala que Jesus passou 40 dias, pode ser que Jesus passou, não 40 dias, passou um bom tempo no deserto. E quando ele sai do deserto e começa a sua pregação, ele estava influenciado pela essa cultura espiritual do deserto, em que as pessoas não têm problema ser
ser pobre, as pessoas ficam muito espiritualizadas, entram no celibato e coisas do tipo. Tá bem? Então, é isso que eu queria ficar justamente aqui com essas questões aqui. E, pessoal, eu quero terminar aqui minhas palavras com um convite para vocês. Eu faço cursos online, cursos bíblicos online. Em breve, eu vou abrir um curso sobre os manuscritos do Mar Morto, justamente falar sobre isso, sobre a questão do deserto, o que são esses manuscritos. Eu também, aqui da Terra Santa, eu faço uma newsletter com as boas notícias aqui da Terra Santa, as notícias que ou eles não querem, ou eles não chegam, as notícias que a imprensa não quer ou não acha que não é necessário publicar. Então, eu tenho uma newsletter bimestral. Pessoal, quem quiser ficar sabendo das boas notícias, notícias de arqueologia, notícias da tecnologia aqui de Israel, lugares novos para se visitar, quem quiser ficar por dentro pela newsletter e dos meus cursos online, pessoal, é só visitar www.boasnovasdeisrael.com. Se cadastra ali, fica sabendo, e não está mais interessado, é só se descadastrar no primeiro e-mail que chegar, é só se descadastrar que você não recebe mais e-mails, tá bem? Não é uma coisa que fica chata. Quem não quiser, tá bem? Esse é o meu convite, então.